Você sabia que Rubens Menin é o único entre todos os dirigentes do futebol a figurar no ranking dos mais ricos do país? Desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores bastante ruim, tem as últimas no mercado e muito mais. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico português vai ou não comandar a seleção brasileira? Quero trazer algumas atualizações importantes. A CBF só não bateu o martelo com o português porque ainda vai fazer uma última tentativa com Carlo Ancelotti. O presidente Edinaldo Rodrigues pretende conversar com o representante do Ancelotti para saber se não existe nenhuma chance mesmo de ele assumir ou dar garantias de que assumirá a seleção depois do Super Mundial de Clubes. A tendência é que o Ancelotti siga enrolando a CBF. Ele não descarta treinar a seleção, mas não é capaz de dizer que após o Mundial troca o Real Madrid pela seleção, e diante desse impasse a tendência é que Jorge Jesus seja de fato contratado, até porque o comandante do Al Hilal, ao contrário do Ancelotti, topa quase tudo para treinar a seleção brasileira. Ele inclusive já condicionou a saída dele ao pagamento da multa rescisória que equivale a 1 mês de salário. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até junho, mas há um aditivo que prorroga esse vínculo até julho. Para a disputa do Super Mundial de Clubes, 1 mês de salário do JJ equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Dinheiro que é bastante significativo para mim e para você, mas para a CBF não é tanta grana assim. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior ganhava 2 milhões de reais por mês e ao ser demitido ele assegurou 1 milhão de reais mensais até a próxima Copa do Mundo. Só para completar, JJ vai tentar evitar falar sobre a seleção brasileira nesse momento, porque vive um momento importante lá no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, que é o vice-líder do campeonato, enfrenta o Al Ittihad, ou melhor, o Al Nassr, que é um dos principais times do país. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo. E o Al Hilal precisa vencer para tentar diminuir a diferença de 4 pontos do líder da competição, aí sim o Al Ittihad. Já as quartas de final da Champions, lá na Ásia, as quartas estão marcadas para 25 de abril, jogo contra o Gwangju, time da Coreia do Sul. A saideira sobre JJ, a estreia do time dele no Super Mundial está marcada para 18 de junho, justamente contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre Rubens Menin. O principal acionista da SAF do Galo é o único do futebol brasileiro entre os 55 mais ricos do país. Nessa terça-feira, a revista Forbes lançou ou divulgou o mais novo ranking com os 55 maiores bilionários do nosso país. Não há Leila Pereira, do Palmeiras, não há Pedro Lourenço, do Cruzeiro, mas há a presença do dirigente atleticano. Rubens Menin aparece na 36ª colocação desse ranking, com uma fortuna estimada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. O ranking apresenta alguns velhos conhecidos do torcedor botafoguense, os 3 irmãos da família Moreira Salles, mas nenhum deles hoje tem participação no Botafogo. John Textor, que não é brasileiro e nem mora por aqui, até por isso não figura nessa relação. Rubens Menin tem 69 anos de idade, é engenheiro e dono da MRV Engenharia, do Banco Inter, de rádios e televisões, além de investir em setores como logística e também mídia. Só para completar, me chama a atenção o fato de o principal acionista do Galo estar entre os mais ricos do país e hoje o Atlético precisar de investimentos de outros para que possa equacionar suas dívidas. Será que o Menin não poderia fazer
com recursos próprios, um investimento maior para que o Atlético saísse dessa dificuldade financeira? Fica a questão. Rafa, é comum, é normal, o jogador acha que isso faz parte do jogo, fica puto, você é contratado ou você sobe para o profissional, treina com o profissional, aí daqui a um tempo você volta para a base, está disputando jogos lá, um Campeonato Brasileiro Sub-20, e como é que você vê isso de um jogador que veio de outro país? É do jogo? PJ, é bom pro jogador jogar, mas o jogador não gosta não. É? A grande maioria, e eu vou falar por mim também, eu não gostava não. Depois que você está no profissional, você quer pensar em profissional. Para você manter a motivação de voltar para o sub-20 e jogar é muito difícil. Além do que, a cobrança em cima de você, ela é dobrada. Porque quando você dá um chute no profissional, que a gente fala, né? Você deu um chute profissional, quando você volta, eles querem que você faça a diferença. E o olhar vai estar voltado para você para fazer a diferença. Então, é uma pressão gigante. Se você for bem, nada mais do que uma obrigação. Se você for mais ou menos, já... Interessante você falando isso, no Campeonato Mineiro, nas primeiras rodadas, o Paulo Vitor não era tido como um sub-20 ali no meio da galera, e aí a galera, todos os jogadores, a imprensa, todos os torcedores, a imprensa também fala, não, o Paulo Vitor já teve minutos no profissional, ele vai render mais. A expectativa era que ele fosse o grande destaque. E não foi. E no caso do Paulo Vitor, até ele já tinha mais rodagem, ele já tinha uma idade mais avançada, né? Assim, nem ele tanto, e o Robert, né? Mas um ano de profissional. Mas a pressão é gigante em cima deles. E no caso do Roman, eu tenho certeza que aconteceu isso. No fundo, se tiver uma análise bem fria, é importante para dar jogo para esses caras. Mas o jogador não gosta, não. Ainda mais no lugar dele, eu acho, né? De quem? Do Roman. Ah. É porque o cara saiu do país dele, ele era titular do time profissional, saiu do país dele pra vir pra cá pra jogar no Sub-20, eu acho que deve ser talvez um pouco frustrante. Mas faz parte do processo. Ele é muito jovem ainda, ele tem 18 anos, assim, ele é muito jovem. Eu acho que faz parte do processo de adaptação, de entendimento dele e tudo mais, de perceber que vai ser difícil pra ele jogar agora no profissional. Mas eu acho que é natural, de certa forma, se olhar e ficar meio frustrado. Eu não sei como é que foi a conversa também, né? Que depende muito de como foi o papo pra ele vir, né? Você vem, nós vamos te usar um pouquinho no Sub-20 esse ano, e aí, ano que vem, você sobe de vez e fica definitivo e tudo mais. Pode ter sido essa conversa. A gente não sabe exatamente o que foi tratado, mas eu imagino que pra ele deve ser mais frustrante do que pra um cara que é do clube, foi revelado no clube, subiu e volta a jogar no Sub-20. Eu acho que o caso dele deve ser mais difícil. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Quero te contar o que acontece com o Meia Izep. Só 18 anos de idade, jogador super badalado e uma das maiores promessas das categorias de base do Galo em bastante tempo. Vocês sabem que no início dessa temporada ele deixou de participar da Copa São Paulo para integrar o time principal no profissional, mas exames médicos detectaram alterações cardíacas. Por conta disso, ele nem foi mais utilizado. E desde então o Atlético tenta descobrir o que acontece. Foram feitos vários exames no jogador, além dos seus familiares, para entender se essa alteração pode ter alguma coisa com a genética da família.